Congresso Andave, 12ª edição desse grande evento, além dos grandes distribuidores de produtos de herbicidas e defensivos, nós também estamos falando sobre um assunto que é muito importante no agro, a questão da reforma tributária, o que é que isso vai afetar no agro, o que é que isso não vai afetar no agro, e para isso nós estamos aqui conversando com o Eduardo, ele que é do escritório Berbegier Consultoria Tributária, e ele vai procurar falar um pouquinho para nós sobre essa questão dessa aprovação que já foi aprovado aí na Assembleia, e o Senado também vai analisar tudo isso e quais são os impactos que essa reforma tributária pode trazer especificamente para o setor do agro. Primeiramente, Eduardo, prazer falar com você, seja muito bem-vindo ao canal do R Agrícola. Muito foi esperado a reforma tributária. Tivemos aí uma aprovação, né, por parte da Assembleia. O que o agronegócio, o que é que o produtor pode esperar do desenrolar dessa aprovação? Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Marcelo. É um prazer falar com vocês. A reforma tributária se discute desde 1963, que vários políticos, empresários pregam a necessidade de uma reforma tributária. E realmente é necessária porque o sistema tributário no Brasil é muito complexo. Só que a forma como ela foi aprovada foi muito rápida. Os parlamentares não tiveram nem possibilidade de analisar a emenda constitucional, porque ela foi colocada em votação rapidamente. Alguns deputados receberam o projeto no mesmo dia da votação, quer dizer, não tem como fazer uma análise mais detalhada. E eu vejo com preocupação, porque na verdade é um cheque em branco, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o governo. Porque a reforma ela não disciplina várias questões básicas. Por exemplo, ninguém sabe quanto vai ser a alíquota do IVA, né? O IVA é o imposto ao valor agregado, não vai ser esse nome, vão ser dois tributos diferentes, CBS e IBS, que são contribuições, que vão substituir ICMS, PIS, COFINS e ISS. Então, e o IPI. Então vai ser, em tese, vai simplificar. Só que ninguém disciplinou. A emenda não fala da carga do IVA, quanto vai ser a alíquota, que é um detalhe importantíssimo. E tem ainda uma série de questões que precisam ser disciplinadas. Como vai se dar o ressarcimento, os créditos, né, das compras, dos produtos. Isso, nada disso está disciplinado. E o Congresso tem tendência de distorcer a legislação ao longo dos anos, como aconteceu com PIS e COFINS quando mudou para o sistema não acumulativo. Então eu vejo com muita preocupação a forma como está sendo conduzida a reforma tributária. Essa questão da primeira aprovação é uma primeira etapa, isso vai para o Senado. Na sua opinião, nós teremos mudanças significativas ainda até que a gente tenha um texto finalizado e pronto, Eduardo? Ontem, o Eduardo Braga, que é o senador, relator no Senado da reforma tributária, disse que eles querem rever os privilégios, as isenções, né? Tem alguns setores que vão ser contemplados com privilégios. Então eles querem rever, porque segundo ele, cada exceção gera um aumento necessário da alíquota do IVA. Então quanto mais exceções houver, mais alta tem que ser a alíquota do IVA. Então, na minha opinião, se o Senado mexer, é para cortar alguns privilégios de alguns setores. Falando diretamente com o agronegócio, nós estamos aqui no Andave, que é um evento que respira o agronegócio, né? Diretamente, igual você citou aí. Você acredita que, aprovado do jeito que está, isso vai fazer com que o produtor venha, de uma forma camuflada, pagar mais imposto? Na minha opinião, sim. A gente vê várias pessoas otimistas com relação à reforma, só que os produtos agropecuários e insumos agropecuários vão ter uma redução de 50% das alíquotas. Só que mesmo assim, da maneira como a tributação do agro se dá hoje, a maioria das atividades ligadas ao agro tem isenções de ICMS e PIS e COFINS, ou isenção alíquota zero, quer dizer, não pagam. E algumas empresas ainda têm possibilidade de recuperar em espécie créditos de PIS e COFINS. Eu acho muito difícil que esse cenário se mantenha. Então, na minha opinião, vai haver um aumento, sim, de carga tributária para o agronegócio. Do jeito que está, Eduardo, a gente percebe que falta clareza ainda, né? O próprio produtor, o próprio contribuinte, ele tem ainda muitas dúvidas e muitos questionamentos, até que tudo isso fique bem claro para todos. Inclusive, não só os consumidores, o contribuinte, eu participei de um debate com uma das lideranças do Congresso da Reforma Tributária, nem ele, um dia antes da aprovação, nem ele sabia responder questões básicas. Tanto que eu fiz uma série de questionamentos, listei alguns técnicos, né, necessários para entender,
Ele disse que não tinha resposta para isso ainda e pediu que nós confiássemos no governo e no Congresso que eles conduziriam da melhor forma. Por todo o histórico que nós vemos, e aqui não falo em partido A ou B, o histórico da política, da implementação das leis. Eu acho muito temerário dar um cheque em branco, digamos assim, para os deputados e para o governo federal, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a regulamentação disso. E essas leis complementares podem alterar muito a essência do projeto e pode piorar ainda mais, na minha opinião. Então, de uma maneira geral, para a gente encerrar, Eduardo, nós devemos esperar um pouco mais, né? Já foi para a Assembleia, isso deve ir para o Senado. Existem pessoas otimistas, outras pessimistas com relação a isso, mas para que a gente tenha aí uma visão geral do que realmente vai ser o impacto dessa cobrança do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, vai demandar mais um pouco de tempo para que a gente tenha um pouco de clareza e, na sua visão, nós vamos ter ainda algumas mudanças em vários setores. Sim, a partir de outubro acho que as coisas vão ficar mais claras, que o Eduardo Braga prometeu encerrar a sua análise em outubro e submeter a votação no Senado. Então já é um passo a mais para sabermos como vai ficar, mas clareza mesmo nós só vamos ter nos próximos anos, porque a reforma ela tem um prazo até 2033 para ser implementado. Começa em 2026 e até 2033. Então, no curso dos próximos anos, com a criação das leis complementares, que nós vamos ter uma ideia exata de como vai ficar o cenário. Mas a partir de outubro já dá para saber um pouco melhor, pelo menos, porque vai ter a votação no Senado. Legal. Nós agradecemos ao Eduardo de Abreu, do escritório Berbigier Consultoria, falando aqui para o portal do RA. A Revista Agrícola vai seguir com mais cobertura, com mais novidades, levando informação e credibilidade ao homem do campo. Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.